Bom, pessoal, então chegou a hora de verificarmos aqui na prática o uso do Swift, ok? Então nós vamos fazer um exemplo aqui utilizando o Swift e outro exemplo utilizando o if else, ok? Então estou aqui na nossa ferramenta, o Replit. Eu vou criar aqui uma variável chamada de quantidade de rodas, ok? E vou colocar aqui um valor de 3 rodas. Agora aqui eu vou iniciar o comando switch, tá? Switch, e vou informar qual variável ou qual valor eu quero fazer a validação, ok? Abri e fechei minhas chaves e aqui eu vou começar com os meus cases. Então, case, a quantidade de rodas for 2, eu vou colocar um print aqui informando que é uma moto, ok? Caso for 3 rodas, eu vou colocar aqui print triciclo. Case 4 rodas, eu vou informar que é um carro de passeio, ok? E eu vou colocar um default aqui informando veículo não identificado, ok? Deixa eu ajustar aqui para ficar ok. Então tá lá. Se eu executar aqui, percebam que eu informei o valor 3 e foi para triciclo. Vou testar com o valor 2, informou aqui moto. Vou mudar aqui para o valor 4, carro de passeio. Imagine aí que é um caminhão, sei lá, que tem 6 rodas, veículo não identificado, ok? Então dessa forma eu utilizo aí o switch. Agora nesse mesmo exemplo, imaginem que eu vou mudar a regra. Eu vou falar o seguinte: caso o veículo tenha menos que 4 rodas, menos ou 4 rodas, tá? Eu vou informar para o usuário que ele tem um carro pequeno, tá? Carro não, um automóvel de pequeno porte. Agora, caso ele tenha um veículo que possua mais que 4 rodas, eu vou informar que ele tem um veículo de grande porte. Então percebam que eu estou entrando naquela ideia de intervalos, né, de valores não definidos, tá? Quando eu falo ali veículos de pequeno porte, eu tenho definido 0, 1, 2 ou 2, 3 ou 4 rodas. Mas quando eu falo de veículos de grande porte, pode ser aí de 5 rodas até, sei lá, 10 rodas, 15 rodas, eu não sei informar isso, tá? Então, para essas situações, eu vou utilizar o if, tá? Então, o que eu informo aqui? If quantidade de rodas, olha lá, menor ou igual a 4, ok? Eu vou informar para ele veículo de pequeno porte. Agora, eu vou acrescentar o else, que caso, né, o veículo tenha mais que 4 rodas, ele é um veículo de grande porte, ok? Então percebam que eu deixei aqui a quantidade de rodas 6, estou utilizando a mesma variável tanto para o switch quanto para o if, tá? Só que no switch eu estou verificando uma coisa e no if ou else eu estou verificando uma outra situação, tá? Então eu vou executar aqui, olha lá, percebam que eu informei para ele que o veículo dele eu não consigo identificar, porque eu não tenho aqui o case para 6 rodas, e abaixo eu consigo definir que é um veículo de grande porte. Eu não consigo ser específico e dizer se o carro dele é um carro de passeio,
se o carro dele é uma caminhonete ou uma caminhoneta com várias rodas, eu não consigo dizer isso, mas eu consigo informar que é de grande porte, ok? Então aqui está um exemplo, tá, de quando eu posso utilizar o switch e quando eu consigo utilizar, tá, o if. Agora imagine que eu sou um programador aí teimoso e eu quero desenvolver, tá, a mesma situação que está no nosso switch, só que utilizando o if, tá? Vamos lá desenvolver para vocês identificarem como fica um pouco mais chato. Eu vou editar isso, eu vou desenvolver do zero aqui. Olha só. A primeira verificação que eu tenho que fazer é se o veículo possui duas rodas, concordam? Então eu vou colocar aqui, ó, quantidade de rodas é igual a duas rodas. Se for igual a duas rodas, eu vou informar que é uma moto, ok? Agora, olha o else if aqui trabalhando, gente, que nós aprendemos, tá? Se não for duas rodas, mas for três rodas, eu vou informar que é um triciclo. Else if novamente. Percebam como está ficando cansativo fazer? E olha que eu tenho poucas opções. Se tiver quatro rodas, é um carro de passeio. Agora, o default do if, como é que é? Vocês lembram? Olha lá. O default do if é o else, tá? Então, pessoal, eu fiz aqui a mesma validação. Vou executar agora. Olha lá, as duas respostas. A primeira resposta é a do switch e a segunda resposta é a do if, tá? Então, eu desenvolvi aqui para vocês a mesma validação, utilizando o if e utilizando o if else, desculpa, e utilizando o switch, tá? Então, percebam que aqui, ó, fica chato ficar validando se é igual a 3, se é igual a 4, se é igual a 2, sendo que o switch eu preciso só informar o valor, tá? Então, aqui, claro, existem pessoas que vão preferir utilizar o if else para essas situações, tem outras que vão preferir usar o switch, tá? Mas para esse caso específico, o mais recomendado seria o uso do switch. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que com esse exemplo aqui tenha ficado claro, tá? A diferença aí entre o switch e o if else. E até a próxima aula.